Tá ótimo, então. Primeiramente, boa tarde a todos, tá? Hoje quem vai dar aula sou eu, o Júnior. Fiz essa troca com o Igor. No caso, eu vou ministrar a aula hoje, na quarta, e ele vai estar ministrando na sexta. A gente vai dar prosseguimento ao conteúdo prático do que vocês estão abordando nas segundas-feiras, que são as aulas teóricas. Acredito que na segunda-feira o professor Diego ministrou herança, polimorfismo e encapsulamento, que são faz parte da base teórica de programação orientada a objeto, são funcionalidades da programação orientada a objeto, beleza? E hoje eu vou estar pegando alguns conceitos de programação orientada a objeto e implementando com vocês. E na sexta o Igor vai pegar encapsulamento e polimorfismo, que estão inseridos no know-how de herança, e vai programar com vocês também, beleza? Eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente fazer junto. Eu acredito que são exemplos simples e são fáceis de entender, a ponto de que, se for necessário, vocês conseguem reproduzir sozinhos. E caso seja necessário, vocês podem estar me interrompendo no meio da explicação sem problema nenhum, beleza? Quanto mais feedback vocês derem, mais fácil vai ser o desenvolvimento da aula e mais prático vai ser também o meu lado de saber se vocês estão acompanhando ou não. Vou compartilhar a tela aqui do meu NetBeans com vocês, beleza? Só me dei um segundo. Ué? Não tá aparecendo o NetBeans aqui para compartilhar. Deixa eu fechar ele e abrir de novo. Pessoal, acredito também, enquanto abre aqui, dando esse informe para vocês, que até semana que vem, eu e o Igor, a gente vai estar passando para vocês o direcionamento do primeiro trabalho, tá? Falando rapidamente aqui, é claro que isso vai estar mais formalizado no documento, mas a ideia é que vocês peguem os conceitos de programação orientada a objeto que a gente está passando, beleza? E de programação estruturada também, que querendo ou não, está englobado nesse contexto, e apliquem em estrutura de dados, que é o conteúdo que a gente vai ver posteriormente à orientação a objeto. A gente vai ver algumas estruturas de dados e vocês vão pegar essas estruturas de dados e implementar elas utilizando programação orientada a objeto, beleza? A ideia do trabalho final número 1 vai ser essa, que vocês consigam fazer isso. E a do trabalho final número 2 é que vocês peguem um problema existente, um problema real, e solucionem ele com a programação orientada a objetos e estrutura de dados que vocês criaram no trabalho 1, beleza? E é claro, vocês façam um pequeno relatório só explicando o que foi feito e como foi feito. Mas a ideia é essa, que a gente pegue todo o background de conhecimento que a gente vai ver na disciplina e que vocês apliquem de forma a resolver um problema. Sempre tenham em mente que um engenheiro, eu acredito que seja uma engenharia aqui, mas o engenheiro é alguém que consegue pegar um problema do mundo real e resolver ele utilizando as ferramentas que tem consigo. No nosso caso aqui, as ferramentas que a gente tem os conceitos de orientação a objeto, os conceitos de estrutura de dados, e nesse momento, Java. Ainda está pendente aquela questão do Python, mas como a gente está progredindo bem no Java, a gente vai dar continuidade, e em um segundo momento a gente vai trazer alguns conceitos que a gente viu em Java para Python, beleza? Só dando esse informe aqui rápido, só para vocês ficarem ambientados de quais são os planos para o desenrolar da disciplina. Agora deixa eu compartilhar aqui a tela. Agora apareceu. Estava bugado, acho. Me confirme aí quando vocês estiverem vendo a tela do meu NetBeans, por favor. Tá tranquilo. Então vamos lá, galera. A ideia, como eu falei no início, é a gente aplicar alguns conceitos de herança aqui em 2 probleminhas, dois códigozinhos que eu montei e que a gente consiga ver como é importante e como é útil utilizar a herança em programação orientada a objeto, beleza? Vou criar aqui um projeto, eu vou chamar de pessoa herança, tá? Aqui, vou criar.
Beleza, já está aqui o nosso projeto. A letra tá bom aí? Dá para vocês enxergarem? O tamanho da fonte, no caso. Tá tranquilo? Tá. Beleza, então. A ideia aqui é que a gente faça uma classe não, mas um projeto que represente pessoas, beleza? E a partir dessa classe de pessoas, a gente tenha subclasses que tenham atributos e métodos compartilhados dessa classe pessoa. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um mini projeto com uma superclasse pessoa e 3 subclasses, sendo aluno, funcionário e professor. Cada subclasse dessa vai ter atributos e métodos compartilhados da superclasse pessoa, certo? Eles vão herdar esses atributos e esses métodos. Mas também, cada uma dessas subclasses vai ter atributos e métodos próprios, beleza? Então, vocês conseguem enxergar que todo aluno, todo professor e todo funcionário de uma escola, por exemplo, é uma pessoa, tem características em comuns de uma pessoa, certo? Todos eles são, não diria são, né? Mas todos eles podem ter um CPF, todos eles podem ter um número de matrícula vinculado à instituição, todos eles podem ter algum tipo de cadastro, certo? Isso vai ser compartilhado para todos. Então, a ideia da herança é reaproveitar o código, certo? Para não ficar um código muito grande, muito extenso, a gente pode reaproveitar o código e facilitar até mesmo o entendimento e a manipulação de algumas informações, certo? Inicialmente, eu vou criar aqui uma nova classe, e aqui um detalhe importante logo de cara, tá? Criei o projeto, beleza, a gente tem aqui o projeto Pessoa Herança. A partir desse momento, esse aqui vai ser apenas o projeto principal. Tudo que for de manipulação vai estar em outras classes. A partir desse momento, se a gente quiser criar uma outra classe, como por exemplo aqui, Public Class Pessoa, o Java não vai deixar, certo? Por quê? Porque cada arquivo vai ser responsável por uma única classe. Então, toda vez que a gente for criar uma classe nova, a gente cria um arquivo novo aqui. Nesse caso, eu vou criar uma classe Java, beleza? Botão direito lá no pacote, novo, classe Java. E aqui eu vou criar pessoa, beleza? Essa classe, ela tá dentro do pacote pessoa herança, tá? Eu acho que aqui fica muito pequeno, mas não tem como aumentar, pessoal. Me desculpe aqui do lado esquerdo, tá? Mas a classe pessoa está dentro do pacote pessoa herança, então ela consegue ter visibilidade para as demais classes que a gente for criar aqui dentro, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar os atributos dessa classe. Uma classe pessoa, eu vou criar aqui 3 atributos, tá? Primeiro eu vou criar public string nome, que corresponde ao nome da pessoa. Vou criar outro atributo aqui chamado public string CPF. E um último atributo, public. Aqui eu vou criar um atributo com um novo tipo, que eu acredito que vocês não viram ainda, que é o tipo date. Public date, data nascimento, tá? Então, toda pessoa vai ter nome, CPF e data nascimento. Beleza? Aqui a gente já pode ver que ele está dando um erro. Esse erro está dizendo que ele não encontrou o tipo date. Então, para que o Java entenda que existe um tipo de dado date, assim como existe o tipo de dado string, um tipo de dado int, um tipo de dado float, a gente vai ter que importar a biblioteca responsável. A biblioteca é java.util.date. Beleza? O date é um tipo de dado correspondente à data. Então, é bem intuitivo assim nesse ponto. Tranquilo, galera? Então, até aqui temos 3 atributos referentes a pessoas. Então, vamos criar um construtor da classe pessoa. Vocês viram comigo que um construtor sempre é uma função, um método. Eu acho que alguém está com o microfone aberto aí, gente. Beleza. Tranquilo. Então, a gente sempre vai ter um construtor, sempre vai ser um método
com o mesmo nome da classe, certo? E o construtor é responsável por iniciar alguns dados dentro dos nossos atributos. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é definir atributos dentro desse construtor. Eu vou definir aqui um atributo string chamado nome. Tá? Vou colocar esse underline na frente para diferenciar do atributo lá de cima. String underline CPF e date underline data. Certo? Então, toda vez que a gente for chamar o objeto, um objeto referente à classe pessoa, a gente vai ter que passar dentro do objeto esses atributos aqui. Quando a gente passar esses atributos dentro do objeto, o que vai acontecer? A gente vai sobrescrever os atributos da classe. Então, o nome vai passar a ter o underline nome, que foi o atributo que a gente passou dentro do objeto, como a gente vai passar daqui a pouco. CPF vai receber underline CPF. Opa. E data de nascimento vai receber underline data. Aqui tudo bem, já tinha visto isso nas outras aulas, beleza? Um detalhe. Como eu falei anteriormente, a classe pessoa é a superclasse das subclasses funcionário, aluno e professor. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer para diferir dentro de um construtor que esses atributos são da classe pessoa e não da classe funcionário? Beleza, para isso a gente vai utilizar a palavra reservada this. Toda vez que a gente colocar this, pronto, o atributo, simboliza que esse atributo aqui, ele é referente ao atributo da classe pessoa. Lembrem que aluno, professor e funcionário também vão ter atributos com o mesmo nome, nome, CPF e data de nascimento. Mas como a gente está dentro da classe pessoa e a gente quer referenciar os atributos da classe pessoa, a gente coloca a cláusula this na frente. Vai ficar mais claro quando vocês verem como a gente vai construir nas outras subclasses posteriormente, beleza? Então, só para a gente fazer um teste aqui. Aqui na pessoa herança, eu vou criar um objeto, tá? Vou chamar pessoa, eu vou criar um objeto chamado pessoa, vai ser do tipo pessoa. Beleza. O que aconteceu? Ah, tá. E aqui a gente vai passar 3 atributos. O primeiro atributo vai ser o nome, eu vou colocar aqui meu nome, por exemplo. Para o segundo atributo, que eu não lembro. CPF, eu vou botar aqui um CPF genérico. E a data, né? A data de nascimento. Para a gente utilizar aqui as funções da biblioteca date, a gente vai ter que importar lá também. A gente importa aqui. Aqui a gente pode dar um new date. O new date, ele nada mais fazer do que pegar a data atual. Então, vou considerar aqui nesse exemplo hipotético que a data de nascimento é a data atual. Tranquilo? Está dando um erro aqui. Close de expect. Eu acredito que aqui é aspa dupla. Deve ser isso. É isso. Eu estava colocando aspa simples, na verdade é aspa dupla. Então, a partir de agora, a gente vai criar um objeto do tipo pessoa, que tem os atributos Francisco, CPF tal e new date tal. Então, se a gente vem aqui e der um systemoutprint, chamar pessoa, ponto nome, por exemplo, a gente vai retornar aqui. Deixa eu aumentar aqui. O nome, Francisco Júnior. Se vocês quiserem o CPF, retornar o CPF. Beleza, tranquilo. Até aqui a gente viu tudo na aula passada. Alguma dúvida?
Vocês estão entendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Se puderem dar um feedback nos comentários, está tudo ok até então. Essa questão de construtor, classe. Professor? Opa. Eu ainda não entendi exatamente para que serve o construtor. Beleza. A ideia do construtor é que a gente utilize ele para passar atributos para nossa classe de maneira direta quando a gente for criar o objeto. Entendeu? Então, a gente tem aqui 3 atributos, por exemplo, nome, CPF, data de nascimento. Se a gente quiser atribuir dados a esse nome, CPF, data de nascimento, a gente pode simplesmente criar um construtor com essas informações e toda vez que a gente for chamar o objeto, a gente já atribui esses valores, entendeu? Acho que eu entendi. Então, nesse caso, a gente criou o construtor ali na classe pessoa e aí está usando ele aí no pessoa herança. Ainda não, mas a gente vai já utilizar. O que eu quis passar aqui é que como a gente está utilizando dentro do construtor pessoa atributos da classe pessoa, a gente vai utilizar aqui o this na frente. Quando a gente for utilizar esses atributos nas subclasses, a gente vai utilizar outra cláusula, entendeu? Ok. Essa é a ideia. Mas, se não tiver nenhuma outra dúvida, eu vou dar continuidade aqui, que pode ficar um pouco mais claro posteriormente. Mas vamos lá. A gente tem aqui a classe pessoa. E eu vou criar um método aqui, que eu vou chamar de... Esse public double eu vou chamar de tirar cópias. Imagina que é uma instituição e os alunos, os professores e os funcionários podem tirar cópias. Esse método ele vai ter um atributo que chama quantidade, que é a quantidade de cópias, beleza? E o valor calculado vai ser sempre return, ele vai sempre retornar o valor de cada cópia, que eu vou dizer aqui que é 10 centavos, vezes a quantidade. Tranquilo? Aqui, uma anotação. Caso vocês queiram dizer que a quantidade é um double, para não... Lembrem que vai retornar um double. Então, para ele retornar um double, a gente pode colocar aqui double entre parênteses na frente da variável, que essa variável que é int aqui vai virar double. Ou, se preferir, a gente pode trocar aqui de int para double também, tá? É a mesma coisa. Só que para ficar esse conhecimento a mais, vou deixar aqui int, aqui embaixo a conversão para double. Tranquilo, então. Esse método sempre vai receber uma quantidade e vai calcular o valor que a pessoa tem que pagar. Vou criar agora as outras 3 subclasses, tá? Eu vou criar aqui a primeira subclasse. Uma nova classe. Vou criar a classe aluno, tá? Essa classe aluno, a primeira coisa que eu vou fazer logo é importar o date aqui dentro. Feito isso, o que o aluno vai ter? Eu vou criar um construtor aqui do aluno, public aluno. E esse construtor, ele nada mais vai fazer do que trazer os atributos da classe pessoa, beleza? Então, como é que a gente vai fazer para que o aluno seja uma subclasse da classe pessoa? Aqui na frente, onde tem public class aluno, a gente vai botar extends pessoa. Correto? A partir desse momento, a classe aluno vai ser uma subclasse da classe pessoa. Tanto que aqui do lado ficou até um íconezinho, que diz, tem subclasses. Esse public class pessoa tem subclasses. Nesse caso aqui, a classe aluno. Então, dado que a classe aluno é uma subclasse da classe pessoa, a classe aluno tem acesso a esses atributos também. Então, se a gente for criar um construtor da classe aluno, a gente vai simplesmente, da mesma forma aqui, vou definir os atributos, certo? Nesse método, string, underline, nome, string, underline, CPF, e date, underline, date. Tá? E o aluno, ele vai
essas variáveis vão ser preenchidas com os atributos da classe pessoa. Então, em vez de usar o this, aqui eu vou usar o super, que significa que o aluno vai trazer da classe pessoa nome, CPF e date. No caso, data. Tudo certo aqui? Alguma dúvida? Conseguiram entender a diferença do super para this? Se tiver alguma dúvida, fala nos comentários. Meu professor, por que no public class aluno não tem ponto e vírgula lá? Não é um fechamento de código? É uma chave que tem? Aonde? Aqui no caso, tá falando? Isso. Porque o public class aluno é uma classe. Então, uma classe, toda vez que te inicia uma classe, inicia com chave e fecha com chave. Igual quando a gente cria um objeto, ou perdão, um método, igual quando a gente inicia um laço for, igual a gente inicia um laço if. Classes são iniciadas e fechadas por chaves. E tudo que tiver dentro dessa chave é o conteúdo da classe. Certo? Então, professor, deixa, pode falar. Só queria reforçar aqui um ponto. Para ver se eu entendi mesmo. Tipo, o professor criou uma classe e dentro da classe tem um objeto. Seria isso, né? Dentro dessa classe a gente tem, no caso, tu diz a qual classe? Bora simplificar. A classe Pode aluno, ser da classe. A classe aluno, Beleza. aí dentro da classe aluno tem o objeto aluno. Não, dentro da classe aluno a gente tem um construtor aluno. O construtor aluno, ele vai servir como uma porta de entrada para os dados que a gente vai passar quando a gente criar o objeto, entendeu? Então, aqui a gente criou um objeto chamado pessoa, por exemplo, e esse objeto pessoa, ele é do tipo pessoa, tá? Ele vem aqui da classe pessoa, e dentro do parênteses a gente passa os valores que vão ser inseridos pelo construtor, certo? Uhum. Conseguiu entender agora? Uhum. Deu uma esclarecida melhor aqui. Beleza. Assim, pessoal, eu sei que esses conceitos podem ficar um pouco meio confusos, então, se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, que à medida do possível eu vou estar tentando dar um feedback, beleza? Essa questão de orientação a objeto no início é bem chatinha mesmo, tá? Eu tinha muita dificuldade particularmente. Mas, prosseguindo. Agora a gente tem a classe aluno. Essa classe aluno herdou os atributos da superclasse pessoa, certo? Mas, além disso, a classe aluno também vai ter seu próprio atributo, que vai ser, no caso aqui, matrícula. Somente alunos podem ter matrícula. Beleza? Então, os alunos agora vão ter dados da classe pessoa e vão ter seus próprios dados, no caso, matrícula. Próprios atributos, perdão. E se a gente quiser passar dentro do construtor da classe aluno matrícula, como, por exemplo, aqui, number não, vou botar string mesmo. String matrícula. A gente já não vai mais usar o super. Aqui a gente vai utilizar o this. Então, é this matrícula recebe matrícula. Porque o atributo matrícula, ele é exclusivo da classe aluno, não da classe pessoa. Então, aqui fica bem claro. Super são os atributos que vêm da classe, da superclasse. Matrícula, no caso this, são os atributos que estão na subclasse. Beleza? Vamos criar agora as outras duas classes. Vou criar aqui professor, tá? Professor também vai ser uma subclasse de pessoa. Tranquilo? A gente vai criar um construtor aqui de professor que vai ser literalmente igual ao de aluno. O professor, nesse caso aqui, eu não vou criar nenhum outro atributo. Os únicos atributos dele são os que existem lá na classe pessoa, tá? Ele não vai ter atributos próprios. Então, aqui é simplesmente super nome, CPF, data de nascimento. Beleza? Ah, tá. Aqui tem a matrícula que não precisa. Você pode repetir porque o senhor botou só super, por favor.
Só vou apagar aqui para ficar mais claro. Vou criar um construtor da classe professor. Esse construtor vai ter os mesmos atributos da classe pessoa, correto? String nome, string CPF, string data, vão estar aqui dentro. Para popular os valores dos atributos da classe pessoa. Como eu estou dentro de uma subclasse e quero acessar dados da superclasse, eu utilizo a palavra reservada super. Então, o super, ele vai permitir que eu acesse os atributos dessa superclasse aqui e popule eles com os valores que eu estou passando aqui no parâmetro. Faltou colocar aqui o import. Tanto que o meu autocomplete, ele até já faz isso para a gente. Vou botar super aqui e já autocompleta. Então, super, nome, que é esse aqui, CPF, que é esse aqui, e data, que é esse aqui, está atribuindo esses valores que eu vou passar no construtor para os atributos que eu estou herdando da classe pessoa, beleza? Então, o super sempre é assim. Super está trazendo dados da superclasse. Entendi. E o this, que a tradução ao pé da letra seria isto, é dessa própria classe, entendeu? Entendi. Então isso significa que eu só posso herdar atributos de uma única classe. Sim, na verdade não, porque assim como a gente tem a subclasse funcionário, por exemplo, que é uma subclasse de professor, de pessoa, a gente pode ter subclasses da classe funcionário, entendeu? Então imagina que é uma hierarquia. Aí, se a gente tivesse uma subclasse de funcionário, que seria, por exemplo, empregado da limpeza e empregado da secretaria. Esse empregado da limpeza e empregado da secretaria poderia herdar atributos tanto da classe funcionário como da classe pessoa também, entendeu? Uhum. Essa é a ideia. Aí, quando eu fosse usar o super, ele ia pegar a classe que está mais no topo da hierarquia, certo? Mais próximo. Ele vai trazer o dado da mais próxima. Porque lembra que... Não, tá, entendi a tua pergunta. Sim, faz sentido. Porque o funcionário, ele herda nome, por exemplo, e o funcionário de limpeza vai herdar nome também. E esse nome tá vindo lá da superclasse pessoa. É isso que tu quis dizer, né? Isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Tá. Conseguiram entender, pessoal? Obrigado, pessoal. Nada, cara. Se vocês conseguirem entender, por favor, dê um feedback aí. Pode ser nos comentários mesmo. Tá, eu vou prosseguir. Beleza. Tem o professor e vai ter aqui também funcionário. Funcionário vai ser bem similar ao professor aqui, tá? Vou fazer. Criar o construtor. Essa ideia de construtor a gente vai utilizar muito aqui em herança, tá? E herança vai ser muito importante, sobretudo, para quando a gente for trabalhar com interface lá na frente. Então, só para vocês terem uma ideia assim, de como a gente vai reutilizar ainda esses conceitos. Sobre que funcionário. Copiar aqui para agilizar. Vai herdar os atributos da classe pessoa. Tá dando erro aqui porque eu não importei. Certo? Pessoal, isso aqui é um macetezinho, tá? Para vocês entenderem. Vou pegar uma lupa aqui. Aumentou aí o zoom para vocês? Não. Não? Eu acho que eu estou compartilhando... Tá, deixa eu só mudar aqui o tipo de compartilhamento para ficar mais fácil. Um segundo. Vocês estão vendo aí a minha tela do NetBeans ainda? Sim.
Tá, vou pegar uma lupa aqui. Aqui, pessoal. Agora eu acho que deu um zoom, né? Deu. Só que eu acho que 200 é muito. É, não tem um meio termo? Acho que dá pra ver, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Se eu passar o mouse em cima de date... Que coisa, fica parado. Passar o mouse em cima de date aqui, ó. Eu vou falar que ele não conseguiu encontrar o símbolo date. Aí aparece aqui, ó. Alt Enter mostrar dicas. Se eu apertar Alt... Se eu selecionar aqui e apertar Alt Enter, ele me dá algumas dicas aqui do que eu posso fazer, que nos auxiliam a consertar esse erro. A primeira é adicionar importação para a classe Java UltDate. Pronto, corrigiu, entendeu? Então, sempre que estiver dando erro e vocês tiverem essa possibilidade de verificar o que aconteceu com o Alt Enter, pode auxiliar vocês a depurar o próprio código, beleza? É literalmente só passar o mouse em cima e ele vai dizer o que é para fazer. Passar o mouse em cima, Alt Enter mostrar dicas. Clica na palavra, Alt Enter, ele mostra as dicas. Beleza? Então, uma dicasinha aí para vocês. Tá tranquilo, vamos continuar aqui então. Tá, então o funcionário, como eu disse, ele vai ter os mesmos atributos, então vai herdar lá da classe... poxa, não autocompletou. Tá aqui. Não autocompletou porque faltou aqui o extend, tá? Sempre não esqueçam. Extend pessoa... Então, é uma classe é uma subclasse da superclasse pessoa. Agora, se ele está super aqui, beleza. Criado o construtor da classe funcionário. Beleza, pessoal. Até então, vocês só entenderam como é que é a questão de migrar, de herdar atributos. Vocês lembram que a classe pessoa tem um método aqui, tirar cópias, beleza? E se... Num exemplo, o aluno ele paga 70 centavos para tirar uma cópia e professor e funcionário não. O aluno tem esse bônusinho de pagar um pouco menos. Notem que, se a gente vem aqui agora, para você fazer um exemplo. Classe pessoa. Pessoa, ponto, vai aparecer, ó. Deveria. Só ponto. Por que ele está mostrando os métodos da classe? Apareceu. Aqui, ó. A gente tem um método tirar cópias, por exemplo, que foi o que a gente criou lá. Se a gente vier aqui, vou só colocar aqui dentro de um systemoutprint para a gente ver o resultado. Se a gente tirar 10 cópias, a pessoa vai ter que pagar R$1, beleza? Vai pagar R$1, que é 10 centavos cada cópia. Mas se for um aluno, o aluno não deveria pagar R$1. A gente pode fazer esse exemplo aqui. Eu vou comentar aqui pessoa, tá? Agora eu vou criar um objeto da classe aluno. Então vai ser aluno. Vou chamar o objeto de aluno. Meu aluno. E aí a gente preenche os valores do construtor. Vou botar aqui meu nome de novo. O CPF. Vou botar aqui new date, dizendo que é a data de hoje. Beleza. Meu aluno... tá. Faltou o número de matrícula também. Vou colocar aqui o número de matrícula genérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Qual é a ordem aqui? Date, matrícula... É isso mesmo. Um segundinho, deixa eu só ver o que pode ser. Bora utilizar o Alt Enter para ver o que ele diz. Caractere literal. Tá, eu falhei de novo aqui. Botei as específicas. Pessoal, essa mania de colocar isso para simples, é isso mesmo, falaram no chat.
Só explicando para vocês, porque eu coloco muito aspa simples em vez de aspa dupla, tá? É que o Python, ele interpreta que o aspa simples ou aspa dupla é a mesma coisa. Então, eu trago muito essa mania de lá, mas era esse problema, porque estava colocando aspa simples. Mas tranquilo. Criamos o objeto aluno aqui. Deixa eu botar aqui agora aluno ponto. Botar aluno ponto. Temos os atributos da classe aluno. E a gente tem também acesso à classe tirar cópias. Beleza? Por quê? Porque tirar cópias é um método da classe pessoa e aluno herda todos os métodos dessa classe. Então, se a gente botar aluno.tiracópia, a gente tem acesso a esse método. Simples assim. Vou colocar aqui, apertar Ctrl X, só para poupar o trabalho. E eu vou trocar de pessoa para aluno. Rodar F6, R$1. Tranquilo. Aluno herdou o método tirar cópias. Porém, como eu falei, para o aluno é mais barato. Então, a gente tem que fazer uma alteração nisso. Como é que a gente pode fazer? Uma das maneiras é a gente criar uma classe, o mesmo método aqui dentro da classe aluno, tá? Public double tirar cópias. Aqui vai ser int quantidade. E vai retornar para o aluno, na verdade, 0.7 vezes double quantidade. O que ele está reclamando aqui? Um segundo. Double tá maiúsculo. Beleza. Então, a partir de agora, pessoal, o que acontece? Em vez de ser... Aqui é 70 centavos, né? Só confirmando. Isso, 70 centavos. Quando a gente chamar a classe, o método para o objeto aluno, em vez dele herdar o da classe pessoa, ele vai utilizar o método da classe aluno. Esse aqui. Se a gente rodar aqui agora, em vez de ser R$1, teoricamente tem que ser 70 centavos. Opa. É 0.07, 70 centavos. De novo. Então, vai ser 70 centavos. Porém, se a gente fizer o mesmo para professor, criar aqui um objeto da classe professor, e o professor, vou chamar aqui Igor Falcão, CPF genérico de novo, new date, e é isso, professor. Professor não tem número de matrícula. Se a gente fizer o mesmo aqui, utilizando a classe professor, em vez de... perdão, a classe não. O objeto professor, em vez de objeto aluno, e rodar, a gente vai ver que para o aluno é 70 centavos, 10 cópias, e para o professor é R$1. Entendido, pessoal? Conseguiram entender o que foi feito? Tranquilo, beleza. Agora, bora fazer um outro exemplo, onde a gente vai ter o salário, tá? E o salário, ele é... Como eu posso dizer? Ele é exclusivo de professor e de funcionário. Tranquilo? Então, dentro da classe funcionário, primeiro, a gente vai colocar aqui, funcionário. A gente vai criar um método chamado calcular salário. Esse método vai receber um atributo que vai ser chamado mês. Por quê? Se o mês for igual a 12, se for o 12º mês, o funcionário vai receber o salário dele mais o 13º. Então, vai receber 2 salários. Então, se o mês for igual a 12, retorne 2 vezes o salário. Salário. Beleza, aí o salário está aqui com erro. Por quê? Porque a gente não definiu
que salário é um atributo da classe funcionário. Então, a partir de agora, a gente vai ter um atributo chamado salário. Eu vou dizer aqui que esse salário sempre vai ser 1.000, tá? Public não, perdão. Public double, salário. Esse salário sempre vai ser 1.000. E se não, return salário. Beleza? Se for o mês 12, vai retornar salário vezes 2, que é igual ao 13º. Se não for o mês 12, vai retornar apenas o salário. Beleza, isso é de um funcionário normal. Mas se for um professor, então, além do salário, a gente vai querer o salário mais a quantidade de aulas trabalhadas. Digamos que cada professor, por exemplo, de matemática, tem um salário base de 1.000 vezes X horas trabalhadas vezes o valor de cada hora trabalhada. Então, é o salário mais o salário de horas trabalhadas. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, galera. Vocês concordam comigo que professor é um funcionário também? Então, o professor, ele vai ser herdado da classe funcionário e vai ter acesso aos atributos da classe pessoa e acesso aos atributos da classe funcionário. Como, por exemplo, o salário igual a 1.000. Beleza? Então, a partir de agora, a gente não precisa aqui definir que o professor ele tem... Ele tem acesso à classe... Perdão. A partir de agora, a gente não precisa definir aqui dentro o atributo funcionário, tá? Perdão, o atributo salário. Eu dei uma bugada agora. E o que a gente vai fazer é criar aqui public double salário, calcula salário, int mês, e além do mês, quantidade de horas trabalhadas. Além disso, cada hora trabalhada vai ter um valor diferente dependendo da disciplina. Então, vou criar aqui string disciplina. Beleza? Então, inicialmente, eu vou dizer aqui que o valor da hora trabalhada, valor hora, é 0, tá? Só para iniciar a variável. Se a disciplina for português, então, o valor hora vai ser igual a 100. Se a disciplina for matemática, o valor hora vai ser igual a 110. Tranquilo? Beleza? Então, tá. Se o mês for 12, então ele vai retornar 2 vezes o salário. Lembrem que salário está herdado da classe funcionário, então a gente tem acesso a esse valor, tá? 2 vezes salário, mais a quantidade de horas trabalhadas, vezes o valor da hora. 2 vezes porque é equivalente ao 13º. Mas se não for 12, vai ser salário mais quantidade de horas trabalhadas vezes valor da hora. Beleza, pessoal? Perdão, return. Beleza, pessoal? Então, a gente está utilizando aqui o atributo da classe salário, o atributo salário da classe funcionário, dentro da classe professor, que é uma subclasse do superclasse funcionário. A gente pode testar isso aqui, tá? Como a gente pode fazer isso? Vem aqui em pessoa herança.
Vou apagar isso aqui, tá? Relaxa que eu vou passar isso para vocês depois. Então, eu vou criar aqui professor recebe new professor. Aí o nome, vou colocar Francisco Júnior. CPF 0000, data, new date. Professor, ponto, a gente vai ter acesso agora. Deveria ter. Acesso, calcula salário. Então, a gente põe qual é o mês, vou dizer que é o mês 4, por exemplo. O segundo atributo da função é quantidade de horas trabalhadas. Vou dizer que o professor ele trabalhou 40 horas nesse mês. E vou dizer que a disciplina é matemática. Vou atribuir isso aqui uma variável que eu vou chamar de salário professor. E por fim, vou printar isso. Salário do professor. E rodar. Opa, cliquei na tecla errada aqui, desculpa. O salário do professor foi 5.400. Beleza, pessoal? Vou fazer aqui, só por desencargo de consciência, o exemplo com o salário do funcionário. Então, funcionário, new funcionário. Vou botar aqui o nome do Igor. PF. E o date. Salário funcionário vai receber funcionário, ponto, calcula salário, e aqui a gente só põe qual é o mês. Vou botar aqui qual é o mês 12, por exemplo. System out print. Salário do funcionário. Salário funcionário. Vou rodar aqui. Então, o salário do professor foi 5.400, o salário do funcionário foi 2.000. 2.000 por quê? Porque é o 12º mês, tem o 13º. Conseguiram entender, pessoal, a ideia aqui de herdar métodos, herdar atributos e como a gente pode manipular isso de forma a deixar o código mais limpo e mais reaproveitado? Alguma dúvida? Tem certeza que nenhuma dúvida? Beleza. Esse código que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Para vocês brincarem depois. A ideia de herança é basicamente essa. Reaproveitar os métodos e atributos das superclasses nas subclasses. Tranquilo? Eu vou fechar esses aqui. A gente vai criar um outro exemplozinho aqui, rápido, que vai servir mais para exercitar, dado que aqui a gente já explorou bastante o conceito. Vou chamar aqui esse projeto de... Vou pensar no nome aqui. Comissão funcionário, tá? E qual é a ideia desse exemplozinho que eu vou fazer com vocês? Pensem que a gente pode ter um funcionário que ele é contratado de uma empresa e a gente pode ter um funcionário que ele só presta serviços, ele só realiza vendas. Então, o funcionário contratado, ele vai sempre ter o salário dele mais a comissão daquele mês, enquanto o que não é contratado só vai receber a comissão. Beleza? Então, bora criar aqui uma classe que eu vou chamar de nova classe
Comissão, funcionário, deixa eu pensar, sem contrato. Ficou muito grande. Vou botar em inglês aqui para não ficar com o mesmo nome, tá? Vou colocar Commission Employer. Só para explicar o que aconteceu. Eu criei uma classe, a classe principal, com o nome que eu queria dar para essa outra classe aqui, então ele não deixou. Então, por exemplo, aqui poderia botar só main, essa aqui. Só que se bem que, para ficar mais legível, deixa eu apagar isso aqui. Deixar tudo em português. Vou renomear isso daqui. Refatorar, renomear, vou colocar main. Beleza, agora eu consigo criar a classe com o nome que eu queria. Comissão funcionário. Tranquilo. Agora a gente tem aqui essa comissão funcionário, que ela vai ser a superclasse da classe comissão funcionário. Deixa eu pensar no nome. Comissão funcionário base. Que vai ser o salário base mais a comissão, beleza? Então, como todo funcionário que tem salário base vai ter direito à comissão também, ele vai herdar atributos da classe comissão funcionário. Então, bora começar a criar aqui a nossa classe comissão funcionário. Tá? Vou criar aqui 5 atributos, tá? Public, string, primeiro nome. Public, string, último nome, tá? É o nome do funcionário. Public, string, número do seguro social. Tem mais um aqui, public, string, salário bruto. Salário bruto não. Venda bruta. Vocês vão já entender. Por fim, public. Aqui não é string, tá? Aqui é double. É o valor da venda. E aqui, public, double, taxa de comissão. Vou criar aqui um construtor, tá? Dessa classe. Public, comissão, funcionário. Só para a gente popular esses atributos. Vou chamar aqui string primeiro, referente ao primeiro nome. String último. String NSS. Número de seguro social. Double. Vou pensar aqui no nome. Double vendas. Double taxa. Beleza, então. Cada atributo desse vai receber os valores que estão nos atributos do construtor. Então, o primeiro nome vai receber primeiro. O último nome vai receber o último. Similar ao que a gente fez ainda agora. Número do seguro social vai receber NSS. Venda bruta vai receber vendas. E taxa de comissão vai receber taxa. Beleza, toda vez que a gente criar um objeto da classe comissão funcionário, a gente vai dizer para esse objeto qual é o primeiro nome do funcionário, o último nome, o número do seguro social dele, a quantidade de venda bruta que ele vendeu, no caso, por exemplo, se ele vendeu 6.000 para a empresa, e a taxa da comissão. Tranquilo? E quando a gente criar o objeto, como eu falei, a gente vai popular esse objeto com esses atributos e vai ser colocado dentro desses atributos da classe funcionário.
Tranquilo, galera. A gente fez isso aqui ainda agora. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é alguns métodos que essa classe comissão funcionário pode ter. Vou criar aqui o public void set primeiro nome, string first, ou string first não, pensando em inglês, string primeiro. O que isso aqui vai fazer? Esse método, ele vai atribuir ao primeiro nome o valor passado nessa string, primeiro. Beleza? Em seguida, a gente vai ter um public string get primeiro nome, aquela ideia dos métodos get set. E vai retornar o primeiro nome. Então, galera, só para vocês entenderem aqui, esse exemplo vai se replicar, tá? Mas a gente criou um objeto e disse para o objeto, olha, esse objeto aqui é da classe comissão funcionário, ele é referente ao funcionário Francisco Júnior, primeiro e último nome, número social 00000, por exemplo. O Francisco Júnior ele fez um valor de vendas de 5 mil e tem uma taxa de 1% em cima desses 5 mil, beleza? Então, se eu não fosse funcionário da empresa, apenas vendesse, então eu ia receber apenas 5% desses 5 mil. Beleza. No entanto, se eu quiser criar um outro funcionário utilizando esse mesmo objeto, eu posso vir simplesmente e chamar o objeto do tipo comissão funcionário e dizer que esse objeto do tipo comissão funcionário vai receber um outro funcionário. Então, a gente pode passar aqui, por exemplo, digamos que o objeto seja comissão funcionário, seja CF, objeto CF.set primeiro nome e o nome desse novo funcionário. A gente passa aqui. Se a gente quiser saber o nome desse novo funcionário, a gente vem e dá um CF, que é o objeto, .get primeiro nome, e vai retornar o nome desse novo funcionário. Não sei se ficou claro. Vocês conseguiram entender? Se não conseguiram, vocês vão entender quando a gente executar isso aqui. Eu não entendi muito bem. Tá, eu vou continuar então, e vocês vão acompanhando só o desenvolvimento dos métodos. Quando a gente executar, vai ficar mais claro, tá? Eu sei que ficou um pouco enrolado mesmo. À medida que eu fui falando, eu fui pensando que não estava muito intuitivo. Mas assim como tem para o primeiro nome, a gente vai criar aqui para o último nome, tá? Set, último nome. Em último. Último nome recebe último. Beleza? Deixa eu fazer o mesmo aqui para o número de seguro social. Eu vou copiar aqui. Perdão, vou copiar aqui, porque isso vai ficar bem repetitivo. Opa. A mesma coisa, tem um método get primeiro nome e set primeiro nome, vai ter um método get último nome e set último nome, tá? Return último nome. Opa, return. Tá certo. Ele tá reclamando? Ah, tá. Aqui não é void, aqui é string. Tá, a gente tem aqui o método set e get para primeiro e último nome. Fazer o método get e set para seguro social, tá? INSS. Vou copiar aqui para ficar mais prático. Opa. Vou botar set seguro social. String INSS. Como é que eu botei o nome da variável? Num seguro social recebe INSS. Aqui, get seguro social, return num seguro social. Tá. Beleza, isso aqui era só para a gente alterar, se a gente precisar, como vocês vão ver lá na frente, o nome e o número de seguro social. Se a gente quiser alterar o valor da venda,
Então, vou criar aqui public void set venda bruta. Dentro de venda bruta, a gente vai ter aqui uma variável chamada vendas. E a venda bruta, ela vai ser da seguinte forma. Deixa eu pensar aqui, como é que eu posso utilizar? Se é com if else ou se eu uso da outra forma. Tá, digamos assim, se a venda ela foi menor ou igual a 0, vendas. Então, a gente vai retornar perdão. Então, venda bruta vai receber 0, beleza? Se não vendeu nada, ele vai retornar 0. Mas se ele vendeu, venda bruta vai receber o valor da venda. Tranquilo? Venda bruta. Eu posso utilizar aqui o método get. Venda bruta. Double. Opa, aqui não tem nada. Return venda bruta. Tranquilo. De forma similar, para finalizar, a gente tem o método public void set taxa de comissão, vai receber double taxa. Então, taxa de comissão recebe, na verdade, né? Pensando aqui numa taxa de comissão, vou dizer aqui que é 10. Não, 10 é muito. 0,1. 1% em cima de cada venda. Public double get taxa comissão. Opa, perdão, taxa de comissão recebe taxa. Entendi, boca dado. Tá, o que a gente fez aqui? A gente fez um método set e get para cada atributo desses, tá? Vocês vão entender melhor agora quando eu criar o objeto. Vou criar aqui um objeto que é do tipo comissão funcionário, tá? Que é a classe que a gente criou. Comissão funcionário, eu vou dizer que é um objeto CF, do tipo comissão funcionário. E aqui ele vai passar os atributos da nossa função, ou da nossa classe. Primeiro nome, Francisco. Último nome, Júnior. Número de seguro social, vou botar 000. Aí o valor das vendas brutas, eu vou dizer aqui que foi de 5.000, tá? E a taxa, eu vou dizer aqui que é de 0,1. Qual é o problema? Eu acho que é o new que tá faltando. Ah, verdade. Boa. Exatamente. Tranquilo, criei aqui, tá? Então, você vem aqui, system.outprint, ln, cf, quiser o atributo, por exemplo, primeiro nome, eu rodar, ele vai dizer aqui, ó, Francisco, certo? Faz sentido, a gente passou aqui dentro o atributo Francisco. Mas se eu quiser alterar isso, sem necessariamente vir por aqui, foi para isso que eu criei o método
set primeiro nome. Então, eu posso fazer cf.set primeiro nome e passar o nome que eu quero que seja agora. Posso passar aqui Lucas. Se eu fizer isso, eu posso utilizar o cf.get primeiro nome. Ao invés dele trazer Francisco, ele vai trazer Lucas. Eu estou sobrescrevendo o atributo que eu iniciei com Francisco. E o mesmo se repete para todos os outros atributos. Por isso que eu sempre tinha um método set, onde eu sobrescrevo o atributo pelo valor que eu estou passando no meu método, e o método get, no qual eu retorno o valor desse novo atributo. Conseguiram entender agora o que eu quis fazer? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão do método set e get? Nada mais é do que métodos que a gente vai utilizar para sobrescrever os nossos atributos. Correto? Tá tranquilo. Então, só para acelerar aqui, para a gente finalizar, eu vou criar agora a subclasse, que na verdade está criada, né? O que a gente vai fazer aqui nessa subclasse? A gente vai utilizar os métodos que estão aqui, só que além disso ele também vai ter salário, certo? Então aqui eu vou definir public salário, tá? Não, salário não. Public double salário base, beleza? E a gente vai ter aqui um método que calcula esse salário base. Então, vai ser base plus... Ah, tá. Desculpe, tá? Aqui extends comissão funcionário. Então, a partir de agora, a gente tem acesso aos métodos e atributos de lá. Ah, mas ele está dando um erro aqui. Ah, perfeito, galera. O que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que criar um construtor da classe comissão funcionário base. Que vai ser igual a esse aqui, os mesmos valores. Só que, além disso, vai ter o double salário também. Beleza? Então, super... Primeiro, último, INSS, vendas e taxa, que são os mesmos que a gente definiu aqui. E, além disso, PIS, ponto, salário. Por que ele está reclamando? Ah, tá, lembrei. Eu tinha feito uma abordagem diferente. Vamos continuar aqui. Mas entendam que a gente ainda tem o atributo salário que não foi preenchido, beleza? Como a gente vai preencher esse salário? Para preencher ele, a gente vai utilizar aqui uma função set e get também. Então, public void set salário vai receber, vai utilizar uma variável chamada salário como atributo. Esse salário ele vai nos permitir... Opa, ia esquecendo aqui. A gente tem um atributo chamado salário base, né? Public double salário base. Que é o atributo a mais em relação à comissão funcionário. Comissão funcionário base também tem um salário, além de todos os outros atributos. Esse salário base vai receber salário. A gente tem aqui também public double get salário return salário base. Como é que a gente vai definir aqui? Para a gente definir, a gente pode fazer da seguinte forma, galera. Set salário. O que a gente está fazendo aqui? A gente está utilizando o método que a gente definiu aqui embaixo, chamado set salário, para criar o atributo,
popular o atributo salário. E para isso, a gente está utilizando o atributo salário que está passado dentro do construtor. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Sei que está um pouco enrolado, é normal mesmo, tá? Essa parte é meio chatinha. Professor? Opa, Eu entendi, só tem uma pergunta. pode falar. Os no... Foi mal. Os nomes desses métodos que a gente está criando de set salário e get salário, a gente poderia colocar outros nomes e ia continuar funcionando também, né? Do mesmo jeito, é só padronização. Set Beleza. pode dizer que a gente está reconstruindo, reatribuindo um valor ao atributo, e get pode dizer que a gente está retornando esse valor. Mas pode ser qualquer nome, tá? Isso é mais boas práticas de programação. Tá legal. Beleza. Beleza? Então, só para a gente testar aqui, para finalizar, tá? Como é que a gente pode fazer? Bora lá na nossa classe principal. Vou criar aqui um monte de system out print aqui, só para a gente testar. Vou apagar isso aqui, tá? Vou criar agora um objeto da classe comissão funcionário base, chamar CFB, new comissão funcionário base. Aí, vou botar aqui o primeiro nome, Francisco, último nome, Júnior, número do seguro social, vou botar 000. Valor das vendas, vou dizer aqui que vendeu 10 mil. A taxa, vou botar 0,1. E o salário, vou dizer aqui que é 1.500. Se a gente quisesse alterar qualquer um desses valores, a gente podia utilizar os métodos set e get, tá? Beleza, então. Vamos lá. System out print. Deixa eu pensar aqui no texto. Primeiro nome vai ser CFB. Primeiro nome. System out print. Último nome. CFB, último nome. Opa, aqui tá. System print out. System.out print. Número do seguro social. CFB. No seguro social. Valor vendas brutas. CFB. Venda bruta. System out print. Comissão. Taxa de comissão, na verdade, né? CFB. Taxa de comissão. Beleza, galera. Até aqui tudo bem. O que eu vou deixar de missão para vocês completarem aqui no código? Se eu botar aqui System out print, salário, CFB. Salário base. Salário base. Vou rodar aqui. Ele já retornou. Primeiro nome, último nome. Vou botar um LN aqui para ficar mais legível. Primeiro nome, último nome. Número de seguro social, 000. Vendas brutas, 10 mil. Taxa de comissão, 1%. Salário, 1.500. Só que o salário ele não é 1.500. Ele é 1.500 mais 1% em cima das vendas brutas, que é a comissão. Então, eu vou deixar o desafio para vocês, tá? Para fixar um pouco. Eu poderia fazer, mas vou deixar desafio.
Se for o caso, eu posso fazer isso na próxima aula. Vocês vão ter que trabalhar aqui dentro para que o salário retornado seja igual ao salário vezes a comissão vezes a taxa em cima da comissão. Beleza? Eu vou passar esse código agora para vocês e vocês vão poder estar brincando em cima dele no caso, né? Nos próximos dias, e quando a gente se encontrar de novo, eu posso fazer com vocês para vocês verem. Pessoal, eu sei que foi confuso, mas ficou alguma dúvida pendente? Para a questão de herança, a questão de subclasse, herdar atributos, herdar métodos, em cima disso, ficou alguma dúvida? Bom, vou partir do pressuposto que não, então, tá? O que a gente tinha para ver hoje era isso, tá? Vou encerrar aqui a gravação.